Você já parou para pensar que enquanto você assiste a este vídeo, em algum lugar nas profundezas da floresta, em ilhas isoladas ou nas terras mais remotas da Terra, ainda existem pássaros que parecem ter saído de um filme de ficção científica? O mundo das aves é vasto, com mais de 10.000 espécies, cada uma com suas cores, sons e comportamentos únicos. Mas existem algumas espécies tão bizarras e impressionantes que você vai duvidar se são reais ou não. Neste vídeo, você vai conhecer os pássaros mais estranhos do planeta, com aparências incomuns, cantos arrepiantes e adaptações incríveis. Se você achou interessante, não se esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Número 1. O gavião de pescoço branco. O gavião de pescoço branco é uma daquelas aves exóticas que parecem ter ficado presas no tempo. Habitante das florestas rochosas da África Ocidental, essa ave de porte médio impressiona à primeira vista com seu pescoço longo, cauda afilada e uma combinação de cores super chamativa. As costas e as asas têm tons de cinza escuro, enquanto o peito e a barriga são brancos, criando um contraste marcante. O mais incomum é a cabeça, quase sem penas, revelando uma pele laranja amarelada, com duas manchas pretas atrás dos olhos, como se fossem pinturas naturais. Em vez de voos longos, ele se move com pulos e voos curtos, bem próximos ao chão. Sua dieta é principalmente insetos, mas às vezes inclui anfíbios e pequenos mamíferos. Os ninhos são feitos de lama e ficam presos em penhascos, podendo ser solitários ou em pequenos grupos. Número 2. O urubu-rei. O urubu-rei é uma das aves mais fascinantes e muitas vezes incompreendidas das Américas. À primeira vista, ele pode parecer assustador com a cabeça e o pescoço completamente sem penas, exibindo manchas vibrantes de laranja, vermelho, roxo e amarelo. No entanto, o corpo é predominantemente branco, contrastando fortemente com as asas e a cauda pretas, dando a impressão de uma obra de arte pintada à mão. Essa ave vive em regiões tropicais e subtropicais, do México à Argentina, e pode ser encontrada em florestas densas, áreas abertas e perto de rios. Apesar da aparência imponente, o urubu-rei é um importante faxineiro da natureza, alimentando-se de carcaças de animais e ajudando a controlar a proliferação de bactérias e doenças. Contudo, sua baixa taxa de reprodução e a perda de habitat têm causado um declínio gradual em sua população ao longo do tempo. Número 3. A auca de crista. Esta é a prova de que o oceano também guarda aves exóticas e incríveis. Apesar de seu corpo pequeno, a auca de crista se destaca por sua crista peculiar, que se projeta para a frente, parecendo um pente cuidadosamente modelado, mas não para por aí. Seus olhos com íris brancas bem visíveis e as penas longas na região da orelha, que se estendem dos olhos para trás, dão a ela uma aparência de personagem de desenho animado. Essa ave vive nas costas de ilhas remotas, frequentemente enfrentando ventos fortes e águas geladas. Sua dieta é composta principalmente por pequenos organismos marinhos, capturados com mergulhos profundos e extremamente precisos. O interessante é que machos e fêmeas são bastante parecidos, mas as fêmeas geralmente têm bicos menores e cristas menos curvadas. A temporada de reprodução ocorre de maio a agosto, quando eles se reúnem em grandes colônias, fazendo ninhos em penhascos. Em alguns lugares, a concentração é tão grande que a costa da ilha se transforma em uma verdadeira cidade de pássaros. Número 4. A galinha onagadori é uma das aves mais exóticas e impressionantes que o ser humano já criou, parecendo uma verdadeira obra de arte viva. Originária do Japão, essa rara raça ornamental é famosa por sua cauda incrivelmente longa, que parece irreal. Em condições normais, suas caudas podem atingir de 1 a 2 metros de comprimento e continuam a crescer ao longo do tempo. Isso acontece devido a uma mutação genética rara,
que faz com que as penas da cauda não caiam e se renovem ciclicamente, mas cresçam quase continuamente durante toda a vida. Historicamente, a onagadori era criada nos jardins dos palácios imperiais, tornando-se um símbolo de paciência e distinção. Hoje, ela é reconhecida como um tesouro natural nacional do Japão, e sua criação e reprodução são rigorosamente controladas. No entanto, cuidar dessa raça não é nada fácil, pois suas caudas precisam ser constantemente protegidas de sujeira e danos. Número 5. A araponga da Amazônia. É uma das aves mais assustadoras e fascinantes das florestas úmidas do Nordeste da América do Sul. Desde sua aparência, ela já é inesquecível. A cabeça e o rosto quase sem penas, revelando uma pele azul escura vibrante que se destaca contra o corpo escuro. O macho pode pesar cerca de 360 gramas e medir aproximadamente 35 centímetros, enquanto a fêmea é um pouco menor, mas ainda assim impressionante. No entanto, o que torna a araponga da Amazônia realmente incomum não é apenas sua aparência, mas sim o som que ela produz. Seu canto ecoa pela floresta, deixando quem ouve pela primeira vez curioso e arrepiado, sem saber de onde vem. Isso faz com que a araponga da Amazônia seja frequentemente associada a histórias e lendas locais. Elas se alimentam principalmente de frutas e ocasionalmente de insetos, contribuindo assim para a dispersão de sementes. É notável que a população de arapongas da Amazônia ainda é estável e não está ameaçada de extinção. Em sexto lugar, o beija-flor de cabeça magenta, ou como é chamado na gringa, Magenta-Headed Beija-Flor, é verdadeiramente uma joia voadora da natureza e uma das aves mais espetaculares já observadas. Vivendo na costa oeste da América do Norte, essa pequena ave surpreende com sua capacidade de mudar de cor dependendo do ângulo da luz e da posição do observador. Graças à estrutura iridescente especial de suas penas, ele pode exibir tons de magenta, roxo profundo, rosa vibrante e até brilhos dourados como mágica. Nos machos, esse efeito é ainda mais intenso, desempenhando um papel crucial na época de acasalamento como uma exibição para atrair as fêmeas. Além de sua beleza, o beija-flor tem um bico longo e fino para sugar o néctar das flores. Sua língua funciona como uma pequena bomba, ajudando a coletar o néctar de forma rápida e eficiente. Além do néctar, ele também se alimenta de pequenos artrópodes para complementar sua dieta com proteínas. Apesar de minúsculo, esse passarinho sempre faz as pessoas pararem para admirar. Em sétimo lugar, o fazão dourado é uma das aves mais exóticas e chamativas das densas florestas e montanhas da Ásia. À primeira vista, pode não parecer tão especial, mas basta observar o macho adulto na época de reprodução para entender por que ele é considerado uma das aves exóticas mais impressionantes. A fêmea possui uma plumagem discreta e terrosa, o que a ajuda a se camuflar perfeitamente na floresta. Em contrapartida, o macho é deslumbrantemente vibrante, com uma mistura de vermelho intenso, azul profundo, laranja e detalhes dourados que parecem pintados à mão. Na época de reprodução, de abril a junho, o macho infla a pele do pescoço, exibe suas coloridas carúnculas e realiza danças elaboradas com movimentos precisos, como se fossem coreografados. Apesar de sua grandiosa apresentação, eles passam a maior parte do tempo no chão, procurando frutas, sementes e insetos. Em oitavo lugar, o papagaio de cabeça laranja é uma das aves brasileiras mais raras e surpreendentes já documentadas pela ciência. Essa ave endêmica se destaca imediatamente por sua cabeça de um laranja vibrante, que contrasta fortemente com a plumagem verde do corpo, criando uma aparência totalmente incomum entre as espécies de papagaios. O papagaio de cabeça laranja vive em florestas úmidas de baixa altitude, geralmente se movendo agilmente entre as copas das árvores em busca de alimento. Por muito tempo, essa espécie passou quase despercebida ou foi confundida com outras semelhantes.
tornando sua história ainda mais especial. Foi só em 2002 que o papagaio de cabeça laranja foi oficialmente descrito, um marco muito recente no mundo da ornitologia. Sua dieta consiste principalmente em frutas, o que os torna importantes dispersores de sementes e contribui para a regeneração da floresta brasileira. Em nono lugar, o jacu cigano. O jacu cigano é considerado uma das aves mais estranhas do planeta, com uma aparência que parece uma mistura inacreditável de várias fases evolutivas. Vivendo principalmente em áreas alagadas da América do Sul, especialmente na bacia amazônica, esta ave possui uma plumagem colorida, uma crista laranja avermelhada marcante, pele azul escura no rosto e olhos vermelhos brilhantes, que parecem quase extraterrestres. No entanto, o que torna o jacu cigano único está nos filhotes. Na época de reprodução, que coincide com a estação chuvosa, eles constroem ninhos em galhos de árvores perto da água. Quando os ovos eclodem, os filhotes nascem com garras funcionais nas asas, o que os ajuda a escalar galhos e se mover se caírem do ninho ou precisarem escapar de predadores. Essa característica, que lembra aves pré-históricas, desaparece à medida que crescem. O jacu cigano se alimenta principalmente de folhas, flores e frutas, possuindo um sistema digestivo especializado para sua dieta herbívora. Em décimo lugar, a araponga da Amazônia. A araponga da Amazônia é uma das aves mais impressionantes e assustadoras do mundo quando se trata de som. À primeira vista, ela já tem uma aparência peculiar, mas é só quando abre o bico para cantar que essa ave realmente surpreende. Ela emite um dos cantos mais altos já registrados. Um som metálico, seco e explosivo, comparado a uma sirene industrial ou a um martelo batendo em ferro. O chamado pode ser ouvido a quilômetros de distância, ecoando pela Amazônia como um sinal impossível de ignorar. A fêmea tem uma plumagem verde-oliva com listras suaves para camuflagem, enquanto o macho é notavelmente branco e possui uma carúncula estranha pendurada no bico, que balança durante a exibição de cortejo. O canto potente não serve apenas para comunicação, mas também é a forma como o macho demonstra sua força e atrai parceiras. Então, acabamos de explorar uma série de aves estranhas, únicas e impressionantes do mundo, desde aparências incomuns até cantos arrepiantes e habilidades de adaptação incríveis. A natureza sempre nos surpreende, pois quanto mais exploramos, mais percebemos que a Terra ainda guarda inúmeros mistérios a serem desvendados. Qual ave desta lista mais te impressionou? Deixe seu comentário abaixo para compartilhar. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos incríveis. Você acha que sabe tudo sobre pássaros? Prepare-se para mudar de ideia. As 15 aves mais estranhas deste planeta vão explodir a sua mente. Desde dinossauros vivos com bicos que parecem armas de destruição, dançarinos mestres com movimentos perfeitamente coreografados, até pássaros com cores que a ciência ainda não conseguiu replicar. Cada espécie desta lista é rara, bizarra e está muito além da imaginação humana. Se você ama a natureza, mistérios e surpresas, este vídeo é para você. Não se esqueça de curtir, comentar qual te chocou mais e se inscrever no canal para não perder os próximos mistérios do mundo natural. Número 1. Bico de sapato. O bico de sapato parece ter saído direto do período Mesozoico. Com um bico de 25 centímetros, que lembra um tamanco holandês, ele faz muita gente se perguntar: isso é um pássaro ou um dinossauro fazendo cosplay? Com quase 1,5 metro de altura, o olhar amarelo e frio do bico de sapato é suficiente para fazer até um jacaré repensar a vida. O mais assustador é a capacidade dele de ficar parado. Ele pode ficar imóvel por horas, com uma paciência que leva a presa ao desespero. Mas ainda mais cruel é o fato de que os pais, de propósito, abandonam os filhotes mais fracos. Apenas um sobrevive,
O bico de sapato usa seu bico, uma arma de destruição, para esmagar peixes-pulmão africanos, acompanhado de um ritual de saudação onde bate o bico, criando um som que ecoa como uma bomba no pântano. Restam apenas cerca de 5.000 indivíduos, extremamente raros e valiosos. Um verdadeiro dinossauro vivo. Número 2. Kakapo. O kakapo é a prova viva de que nem todo pássaro nasceu para voar. Pesando até 4 quilos, o kakapo é o papagaio mais gordo do mundo, e também o único papagaio que não voa. Em vez disso, ele anda desajeitadamente, como um senhor depois de um rodízio. Restam apenas cerca de 200 indivíduos, cada um com seu próprio nome e um GPS monitorando 24 horas por dia, como uma celebridade. Os kakapôs são noturnos e têm um cheiro doce de mel, tão forte que até cães farejadores conseguem detectá-los. Eles só se reproduzem a cada 3 a 5 anos, exatamente na estação de frutificação, precisos como um relógio suíço. Com uma expectativa de vida que pode chegar a 90 anos, o kakapo vive muito mais que muitos humanos. A Nova Zelândia já gastou mais de 100 milhões de dólares americanos para salvar este papagaio que anda. Cada filhote que nasce é um evento nacional. Um pássaro que é desengonçado, raro e amado por um país inteiro. Número 3. Beija-flor de bico de espada. Honestamente, o beija-flor de bico de espada parece uma piada da natureza. Seu bico mede 12 centímetros, mais longo que o próprio corpo, fazendo-o parecer que está carregando uma mini espada. Voar ele consegue, mas pousar é um grande problema, pois ele sofre de sério desequilíbrio. O corpo tem apenas cerca de 15 centímetros, mas ele carrega um bico enorme. Em troca, ele tem a capacidade de sugar néctar de flores tubulares profundas que nenhuma outra ave consegue alcançar. Sua língua pode se estender para fora do bico, tipo uma arma secreta. Com o coração batendo 1.200 vezes por minuto e as asas batendo 80 vezes por segundo, o beija-flor de bico de espada se parece mais com um helicóptero biológico do que com um pássaro. Vive a 3.500 metros de altitude na Cordilheira dos Andes, onde os humanos ficam tontos, mas ele voa tranquilamente. Um design exagerado, mas perfeito da natureza. Número 4. Hoatzin. O Hoatzin é a prova de que os dinossauros nunca desapareceram completamente. Os filhotes de Hoatzin têm garras reais nas asas, escalando como um velociraptor em versão fofinha. Quando em perigo, pulam direto na água, nadam e voltam a escalar a árvore usando as garras. Super cinematográfico. Eles têm um sistema digestivo semelhante ao das vacas, fermentando folhas em um papo enorme, o que faz o corpo inchar e cheirar a esterco fresco. Por isso, o Hoatzin também é conhecido como pássaro fedorento. Voa desajeitadamente e seu canto é rouco como o de um réptil, mas é extremamente especial. Quando adulto, as garras desaparecem, mas o ar pré-histórico permanece intacto. O Hoatzin é a ave nacional da Guiana e é comum na Amazônia, uma peça viva que conecta o presente à era dos dinossauros. Número 5. Calau de capacete. Você sabia que o calau de capacete asiático tem um capacete oco gigante na cabeça que representa 30% do peso corporal? Este capacete funciona como um megafone, transformando o canto em um som que ecoa por quilômetros. Literalmente um pássaro com um tambor na cabeça. Durante a época de reprodução, a fêmea fica selada em um oco de árvore por meses, com apenas uma pequena fresta. O macho tem que trazer comida centenas de vezes por dia, um verdadeiro exemplo de marido exemplar. Infelizmente, este capacete é traficado como marfim falso, causando um declínio catastrófico na população. Atualmente, restam apenas cerca de 3.000 indivíduos na natureza.
muitos ninhos precisam ser protegidos por guardas armados. Verdadeiramente, é uma criatura única ameaçada pela ganância humana. Número 6. Pássaro secretário. O pássaro secretário parece uma estranha combinação de águia e cegonha. Com até 1,80 m de altura, é a ave de rapina mais alta do mundo e, bem, prefere andar a voar. Sua principal arma não é o bico, mas suas pernas poderosas capazes de chutar com força. O pássaro secretário é especialista em pisotear cobras venenosas, incluindo cobras-rei. O chute acontece em 200 milissegundos, tão rápido que a cobra não tem tempo de reagir e já era. Suas pernas têm escamas grossas como armadura, resistindo ao veneno. Todos os dias, eles podem caminhar até 30 quilômetros na savana. No entanto, a perda de habitat reduziu a população para apenas cerca de 10 mil indivíduos. Um verdadeiro guerreiro da savana. Número 7. Ave do Paraíso de Wilson. Se houvesse um Oscar para a dança no mundo das aves, o Wilson certamente ganharia. Com a cabeça azul elétrica, as costas vermelhas vibrantes e uma dança coreografada como a de um bailarino profissional, ele faz com que os espectadores não acreditem que isso é instinto natural. O macho limpa o palco por meses, pegando cada folha. Ao se apresentar, ele abre as penas da cauda em forma de um tutu perfeito. Basta um movimento errado e a fêmea vira as costas e vai embora sem piedade. Vivendo apenas em uma pequena área na Indonésia, esta ave de 15 centímetros tem proporções corporais tão belas quanto uma estátua grega, um verdadeiro artista da floresta. Número 8. Guacharo. O guacharo é o pássaro que faz até os morcegos concordarem. Vivendo em cavernas totalmente escuras, ele usa ecolocalização exatamente como os morcegos. Sendo a única ave capaz disso, eles emitem estalidos para voar na escuridão, depois voam quilômetros para fora em busca de frutas de palma e retornam com precisão. Os filhotes são tão gordos que pesam mais que os adultos e já foram usados por povos indígenas como óleo para lamparinas. Dentro da caverna, milhares de guácharos gritam ao mesmo tempo, criando um som que parece o inferno se abrindo. Apesar dos olhos grandes, eles ainda preferem o radar biológico. Sua população chega a centenas de milhares de indivíduos, comum na América do Sul. Uma ave que vive como um mamífero, verdadeiramente uma excentricidade organizada. O 9º lugar, o urutau ferrugem, ou Tawny Frogmouth, é uma ave que de dia parece mais um galho quebrado esquecido no meio da mata. Mas, quando a noite cai, este urutau ferrugem se transforma numa máquina de caça, com uma boca enorme que pode abrir quase 180 graus, o suficiente para engolir uma presa do tamanho de um pombo. Se ele não se mexe, você pode estar a centímetros de distância e ainda assim não o notar. É camuflagem nível mestre. Eles ficam imóveis, com os olhos semicerrados, fingindo que morreram no ano passado. Mas quando a presa aparece, o ataque é tão rápido que seu cérebro nem processa. Eles caçam pequenos pássaros, ratos, morcegos e engolem inteiro, sem mastigar. Embora pareçam corujas, estas aves são da família dos Nyctibiideus, os urutaus. O chamado noturno soa como um réptil rosnando, o suficiente para fazer qualquer um na floresta querer ir para casa mais cedo. Um verdadeiro mestre da camuflagem. Em 10º lugar, a ave martelo, ou hammerbird. Se existisse um prêmio para o arquiteto mais maluco do reino animal, ela com certeza levaria o troféu. Com apenas 40 centímetros de comprimento, ela pode construir um ninho que pesa até 2 toneladas. O equivalente a um caminhão pequeno pendurado numa árvore. Difícil de acreditar, né? O ninho da ave martelo não é um ninho comum.
É uma verdadeira fortaleza, com sala de espera, armadilhas falsas para distrair os inimigos e um quarto secreto de reprodução digno de um palácio. As paredes do ninho têm até 30 centímetros de espessura, o suficiente para fazer cobras e macacos desistirem no meio do caminho. Tem até um sistema de drenagem de água da chuva, um verdadeiro engenheiro hidráulico com asas. Um ninho recorde chegou a pesar 2.300 quilos, quebrando a árvore que o sustentava. O ninho dura muitos anos, é passado para as gerações futuras e ainda é reformado e ampliado. Um cérebro pequeno, mas com ambições de construção gigantescas. Em 11º lugar, o urutau, o fantasma dos olhos alaranjados, é a ave que faz você acreditar que a floresta noturna realmente tem fantasmas. De dia, ele parece um galho seco, nada de especial, mas à noite, seus olhos refletem a luz com um brilho laranja intenso, como duas lanternas fantasmagóricas, o suficiente para fazer o coração dos mais sensíveis parar na hora. Eles ficam eretos, imóveis por horas, com a cabeça para cima, como se estivessem meditando, mas não se deixe enganar pela aparência inofensiva. Sua boca enorme pode se abrir de repente para capturar insetos grandes, até mesmo mariposas noturnas, do tamanho de pequenos morcegos. O urutau também emite um chamado lamentoso, que soa como um choro humano na floresta, dando origem a muitas lendas arrepiantes. Eles têm cílios especiais que permitem enxergar mesmo quando parecem estar com os olhos fechados, um tipo de vigilância secreta. Existem 7 espécies de urutau, espalhadas do México à Argentina, e são extremamente difíceis de observar. Uma família de pássaros, mas com uma vibe de filme de terror de verdade. Em 12º lugar, se as cores pudessem explodir, a sair as 7 cores seria essa explosão. Em seu corpo de apenas 13 centímetros, esta ave reúne tons de verde, azul turquesa, dourado, vermelho, roxo e preto, como se um artista tivesse despejado toda a caixa de aquarela em uma pequena criatura. Cada pena reflete a luz de uma forma diferente, criando um efeito caleidoscópico vibrante quando ela voa. O macho é tão espetacular que você o vê uma vez e nunca mais esquece, enquanto a fêmea é mais discreta, com sua cor verde-oliva. A distinção de gênero é tão clara que nem precisa de crachá. Elas vivem no dossel da floresta dos Andes, comem frutas e insetos e geralmente voam em bandos mistos, criando um arco-íris voador. Apesar de serem tão vibrantes, são bastante difíceis de observar, pois vivem bem alto e se movem rapidamente. É como se Deus tivesse pintado uma pequena obra-prima, enchendo uma criatura minúscula com toda a paleta de cores da natureza. Esqueça a imagem da corujinha fofa e pequena, porque a coruja pescadora de Blackstone pesa até 4 quilos e tem uma envergadura de quase 2 metros, tão grande quanto uma águia de verdade. Esta é a maior coruja do mundo, e o que é especial, ela adora peixe. Elas caçam salmões em rios congelados, usando suas garras para pegar peixes de até 2 quilos e puxá-los para a margem como pescadores profissionais. Suas penas são extremamente silenciosas, permitindo que se aproximem da presa sem fazer barulho na água. Elas precisam de árvores antigas e gigantes para fazer seus ninhos. Por isso, o desmatamento já destruiu 90% de seu habitat. A população chegou a cair para apenas 1.500 indivíduos. Felizmente, ninhos artificiais ajudaram a população a se recuperar um pouco. Uma coruja de 4 quilos te encarando no escuro, só de ouvir já dá um arrepio. A ave lira é o DJ nacional do mundo dos pássaros. Ela consegue imitar quase todos os sons, desde o canto de outras aves, o clique de uma câmera, buzinas de carro, até o motor de uma moto ligando. Parece que alguém ligou um alto-falante Bluetooth no meio da floresta.
O macho é extremamente detalhista. Ele limpa uma área de 1 metro quadrado, recolhendo cada folha antes de sua apresentação. Quando começa, pode imitar mais de 20 espécies de pássaros diferentes ao mesmo tempo, criando sua própria orquestra da floresta. A memória sonora da ave lira é incrível, acumulando mais de 50 tipos de sons ao longo da vida. Sua cauda de 60 centímetros se abre como uma lira grega antiga, linda e muito artística. A ave lira também aparece na moeda de 10 centavos australiana. Uma artista nata, copiando até a civilização humana com a garganta. A primeira posição vai para a única ave no mundo que tem metal nas penas. O turaco roxo possui penas de cor roxa metálica devido ao cobre real integrado na estrutura de suas penas. Um fenômeno químico único na natureza. O estranho é que, quando as penas ficam molhadas, o roxo desbota porque o cobre se dissolve na água, mas depois recupera totalmente a cor quando seca. Cientistas tentaram recriar essa cor por décadas, mas falharam. A cor roxa do turaco não é devido a pigmentos comuns, mas sim uma impressão digital química da natureza. Combinado com a crista vermelha marcante, ele parece uma joia viva. Eles são excelentes escaladores de árvores, correndo pelos galhos como esquilos, comendo frutas e espalhando sementes. Uma obra-prima biológica que a tecnologia humana ainda precisa. Aplaudir de pé. Então acabamos de viajar juntos pelos 15 pássaros mais estranhos do planeta, onde cada criatura é como uma obra de arte imperfeita, mas incrivelmente perfeita. Da capacidade de imitação super-humana às cores que desafiam a ciência, a natureza sempre sabe como nos deixar humildes. Se você ficou surpreso ou de boca aberta com alguma espécie, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal para continuar explorando coisas ainda mais malucas. Você acha que as cores na natureza são apenas para camuflagem e sobrevivência? Nada disso. 10 espécies de pássaros neste vídeo parecem ter sido feitos para quebrar as regras da evolução. Do laranja neon berrante no meio da floresta, azul elétrico mais brilhante que um LED, até palhaços do oceano, que nem se esforçam para se esconder. Não são pássaros comuns. São paletas de cores voadoras, tão lindos que até a ciência fica confusa. Cada espécie nesta lista levanta a mesma questão. Se a cor não ajuda na sobrevivência, por que elas ainda existem? Prepare-se, porque os próximos 10 nomes farão você repensar todo o mundo natural. Número 10. Fazão dourado. Uma paleta de cores viva e ambulante. Se existe um pássaro que parece ter caído direto na caixa de tintas de um artista, é o fazão dourado chinês. Crista amarela brilhante, pescoço laranja-fogo, peito vermelho vívido, costas verdes e uma cauda marrom longa de quase 80 centímetros, o dobro do seu corpo. Apenas um pássaro que reúne 5 cores básicas, sem precisar de edição de imagem. O auge é durante o cortejo. O colarinho laranja se abre como um leque, cobrindo metade do corpo, parecendo um mini-sol em explosão. Cada pena tem um padrão único. Nenhuma é igual à outra. A população selvagem na China é de apenas cerca de 10 a 20 mil indivíduos, enquanto na Europa, eles prosperam por serem criados desde o século XIX. Amantes de pássaros estão dispostos a pagar $3.000 americanos por um indivíduo de raça pura. Uma paleta de cores completa que canta. Como não se apaixonar? Número 9. Loris arco-íris. Um arco-íris que grita. Isso não é um pássaro, é um arco-íris voador. O Loris arco-íris tem cabeça roxa, pescoço amarelo alaranjado, peito vermelho, barriga azul, asas verdes, reunindo todas as cores que Deus usou para selar a aliança. Ver um é vibrante, ver um bando inteiro voando. O céu muda de tema. O interessante é que cada cor
reflete diferente dependendo do ângulo da luz solar, transformando-os em caleidoscópios ambulantes. Mas não se deixe enganar pela beleza. Esta espécie é famosa por ser barulhenta, gritar constantemente e ter um sistema digestivo especial. Come apenas néctar, então. Faz cocô a cada 15 minutos. Eles vivem em bandos de centenas, com longevidade de até 30 anos, e suas cores quase não desbotam. Criá-los como animais de estimação é lindo, mas o custo da alimentação pode chegar a $200 por mês. Este arco-íris é lindo, mas não é barato. Número 8. Beija-flor esmeralda. Metal vivo que voa. O beija-flor esmeralda parece que alguém derreteu esmeraldas e as transformou em pássaros. A cor verde metálica deles é tão brilhante que parece irreal. E quanto mais você olha, mais difícil de acreditar. Essa cor não é devido a pigmentos, mas à nanoestrutura das penas que refrata a luz. Eles podem ficar parados no ar como helicópteros. O coração bate 1.200 vezes por minuto, as asas batem 80 vezes por segundo. Visitam mais de 2.000 flores por dia, consumindo uma quantidade de néctar equivalente à metade do seu peso corporal. À noite, eles entram em um estado de hibernação mini, reduzindo o metabolismo em 80% para economizar energia. Laboratórios tentam recriar essa cor verde há décadas e falham completamente. A tecnologia humana não consegue, mas os beija-flores voam tranquilamente. São verdadeiros produtos à frente do seu tempo. Número 7. Diamante de Gould. Um arco-íris comprimido de 10 centímetros. Com apenas 10 centímetros de comprimento, o diamante de Gould contém cores suficientes para uma exposição de arte. A cabeça pode ser vermelha, preta ou laranja rara. Peito roxo, barriga amarela, costas verdes. Parece uma pintura em aquarela, mas que canta. Cada cor é uma combinação de pigmentos e nanoestruturas, criando tons únicos. Ironicamente, na natureza restam apenas cerca de 2.500 indivíduos, enquanto em cativeiro chegam a milhões como animais de estimação. Ou seja, há mais pássaros em gaiolas do que na floresta. Eles se reproduzem na estação chuvosa, são muito sensíveis ao frio e podem morrer se a temperatura ficar abaixo de 15 graus Celsius. O macho ainda tem uma dança de cortejo peculiar. Canta enquanto segura grama no bico. Um arco-íris minúsculo preservado em uma gaiola. A questão é, isso é salvação ou a perda de sua essência? Número 6. Pato mandarim, o imperador das redes sociais. Se os pássaros tivessem Instagram, o pato mandarim seria definitivamente um influencer. Crista verde iridescente, bochechas alaranjadas, penas de vela brancas eretas, peito roxo com listras brancas, parece que veste uma armadura decorativa para nadar. Cada pena tem um padrão único, nenhuma é igual à outra. Após a estação de reprodução, o macho troca suas roupas, substituindo a plumagem vibrante por um marrom simples, como a fêmea, bem estilo low-key, fora de temporada. Eles fazem ninhos em buracos de árvores, e os filhotes podem pular de uma altura de 10 metros para o chão sem se machucar. Um indivíduo que apareceu no Central Park, em Nova York, tornou-se mundialmente famoso com mais de 100.000 seguidores. Fotógrafos estão dispostos a pagar $500 apenas para capturar o momento perfeito. Tão lindo que as redes sociais não o ignoram. Número 5. O galo da serra andino. Um laranja que cega a floresta. Se a floresta tivesse luzes neon, o galo da serra peruano seria uma delas. Sua plumagem laranja é tão vibrante que parece brilhar, e a crista semicircular cobre toda a cabeça, parecendo mais um sinal de perigo do que um pássaro à distância. O estranho é que essa cor ainda existe em uma selva cheia de predadores. Os machos se reúnem em arenas de exibição coletivas, dezenas deles dançando e gritando.
competindo freneticamente para impressionar as fêmeas. Tão brilhantemente laranja que pode ser visto a centenas de metros, como um farol no meio da floresta andina. Enquanto isso, a fêmea é marrom-oliva, tão discreta que ninguém a percebe mesmo estando ao lado. Eles constroem ninhos em penhascos íngremes com lama pegajosa, como construtores profissionais. É a ave nacional do Peru, aparecendo em sua moeda e brasão de armas. Uma cor laranja muito chamativa para ser segura, mas que persiste com orgulho. Número 4. O guarda-rios malaquita, o raio azul da África. Se você acha que a cor azul elétrico só existe em LEDs, o guarda-rios malaquita vai te fazer pensar duas vezes. Sua plumagem azul é tão brilhante que parece eletrificada, combinada com um bico vermelho coral e uma crista ereta, um contraste tão forte que é biologicamente ofuscante. O inacreditável é que essa cor azul não vem de um corante natural, mas da estrutura de nanofibras em suas penas que dobram a luz. Os humanos tentaram recriar essa cor em laboratório e falharam. Enquanto isso, o pássaro a usa gratuitamente desde o nascimento. Eles mergulham na água como foguetes para pegar peixes, com uma taxa de sucesso de até 90%, com visão subaquática ajustável como uma lente biológica. Os machos e as fêmeas são idênticos, impossível de distinguir. Uma bateria azul viva e voadora, que a ciência moderna ainda não conseguiu replicar. Número 3. O surucuá de cabeça preta. Uma lição de combinação de cores da vida real. Verde esmeralda na parte superior, vermelho carmim na parte inferior. E no meio uma faixa preta que os separa claramente. O surucuá de cabeça preta parece o produto de uma aula avançada de teoria das cores. Essas são as duas cores complementares mais opostas na roda de cores, colocadas lado a lado e sem destoar. O engraçado é que essa ave colorida adora ficar imóvel por horas, tão silenciosa que é difícil de detectar. Ao caçar, eles apenas voam rapidamente e depois ficam imóveis como estátuas. Eles escavam ninhos em troncos de árvores podres, mesmo com bicos bastante fracos. O tipo que parece frágil, mas não é fácil de intimidar. O verde vem da nanoestrutura, o vermelho vem do pigmento. Dois mecanismos diferentes coexistindo em um mesmo corpo. Nenhuma vantagem clara, apenas beleza. Uma combinação de cores que até um pintor teria que aplaudir. Número 2. O calau de capacete. O pássaro que usa um instrumento musical na cabeça. Se existe um pássaro que usa um tambor na cabeça, certamente é o calau de capacete. O grande capacete deles representa 30% do peso corporal, é oco por dentro e amplifica o som, fazendo com que seu chamado seja ouvido a quilômetros de distância. É um sistema de alto-falantes biológico completo. Sua plumagem amarela brilhante contrasta com asas e cauda pretas, parecendo majestosa e estranha ao mesmo tempo. Durante a reprodução, a fêmea fica selada dentro de um oco de árvore por vários meses, enquanto o macho tem que caçar sozinho para alimentar toda a família, como um entregador de frutas incansável. Infelizmente, este capacete é caçado como marfim, reduzindo a população selvagem para cerca de 3.000 indivíduos. Um design único levado à beira da extinção apenas pela ganância. Uma obra-prima biológica, mas os humanos a veem como uma joia. Número 1. O papagaio do mar. O palhaço que desafia a lógica da evolução. Bico laranja neon triangular, pés vermelhos, rosto branco, penas pretas, o papagaio do mar do Atlântico parece um palhaço de circo, que foi solto por engano no oceano. Tão chamativo que não consegue se camuflar, mas ainda assim consegue sobreviver bem. O engraçado é que o bico deles muda de cor com as estações, cinzento no inverno, laranja brilhante na época de acasalamento, e depois a camada externa se solta como uma nova roupa. Eles podem até segurar 60 peixes no bico, organizados como sardinhas enlatadas. Eles mergulham 60 metros,
Voam debaixo d'água com as asas. Vivem no mar 9 meses por ano, mas permanecem fiéis por toda a vida e retornam ao mesmo ninho por décadas. Os cientistas admitem, essa cor não ajuda na sobrevivência, na verdade, até causa problemas. Um palhaço que sobrevive no oceano, e ninguém ainda conseguiu explicar completamente o porquê. As 10 espécies de aves que acabamos de ver não são apenas lindas, mas também nos fazem parar e perguntar: será que tudo na natureza realmente gira apenas em torno da sobrevivência? Existem cores muito vibrantes para se esconder, formas muito estranhas para serem seguras, e ainda assim elas existem há milhões de anos. Talvez a beleza nem sempre precise de uma razão. Se você acha que a natureza ainda tem muitos mistérios inexplicáveis, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar um comentário. Qual espécie te impressionou mais? O mundo natural ainda guarda inúmeros segredos, esperando para serem descobertos. Até o próximo vídeo. Você já viu um pássaro com chifres na cabeça? Não chifres de brincadeira, mas que parecem ter sido emprestados de um rinoceronte ou um búfalo. Alguns parecem ter delineador e cílios postiços aplicados profissionalmente. Outros usam até capacete, prontos para a batalha. E tem aqueles que usam máscaras coloridas como super-heróis, andando lentamente como dinossauros, ou com bigodes mais estilosos que muito marmanjo. Todos esses são reais e fazem parte do top 20 das aves mais incríveis, que vão te deixar de queixo caído pela beleza surreal. Se você está pronto para expandir seus horizontes, deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos explorar agora mesmo. Número 20. Calau-rinoceronte, ou Rhinoceros hornbill. Se você pensava que só rinocerontes tinham chifres, o calau-rinoceronte vai te fazer repensar. No seu bico vibrante, laranja e amarelo, há um chifre enorme que parece um adereço de selva. Na verdade, é um casque, oco por dentro, super leve, mas que parece ter muito peso. Esta ave mede até 1,20 m, pesa cerca de 3 kg e vive nas florestas tropicais do Sudeste Asiático. O chifre não é para brigar, mas para amplificar o som, como se ele carregasse um alto-falante Bluetooth natural pela floresta. Número 19. Pássaro secretário, ou Secretary Bird. O pássaro secretário é a prova viva de que ter pernas longas é uma vantagem. Com mais de 1,30 m de altura e pernas de modelo desfilando pela savana africana, esta ave caça inteiramente a pé. Sua arma mais temível são chutes rápidos como um raio, capazes de derrubar até uma cobra naja. O chute leva apenas uns 15 milissegundos. Tão rápido que a vítima nem percebe o que aconteceu antes de virar comida. Número 18. Calau de pescoço ruivo, ou Rufous Neck Hornbill. O calau de pescoço ruivo é uma ave introspectiva que gosta de se esconder nas florestas antigas das montanhas do Sudeste Asiático. O macho exibe um pescoço marrom avermelhado distinto, enquanto a fêmea veste um elegante traje preto misterioso. No bico, há um casque pequeno, mas duro como osso de verdade, não é apenas para enfeitar. Na época de acasalamento, a fêmea é selada dentro de um oco de árvore, e o macho vira entregador em tempo integral, levando comida por uma pequena fresta. Fiel e trabalhador, um verdadeiro marido exemplar da natureza. Número 17. Abíbi mascarado, ou Masked Lapwing. Esta ave parece ter saído de um filme de super-heróis com sua máscara amarela brilhante no rosto, é sério. Mas não se deixe enganar pela sua aparência elegante. Na época de reprodução, esta é uma das aves mais agressivas da Austrália. Elas põem ovos diretamente no chão e estão prontas para gritar e até atacar qualquer um que se aproxime demais. Inclusive, em 2022, elas causaram atrasos em voos no aeroporto de Brisbane.
É pequena, mas sabe como causar confusão. Número 16. Corvo marinho de faces brancas, ou Great Cormorant. Este é realmente o atleta profissional de mergulho do mundo das aves. Com sua plumagem preta iridescente e bico curvo e afiado, ele pode mergulhar até 45 metros e prender a respiração por mais de 30 segundos para pegar peixes. O detalhe é que suas penas absorvem água, o que o ajuda a mergulhar muito mais fácil. Depois de cada caçada, você o verá com as asas abertas secando ao sol. Uma pose de check-in comum para esta espécie. Inteligente, ágil e um pouco guloso, o corvo marinho de faces brancas é realmente o pesadelo de muitos pescadores. Número 15. Calau terrestre do sul, ou Southern Ground Hornbill. Ele parece ter saído da era dos dinossauros, com sua plumagem preta, pele vermelha enrugada ao redor do pescoço e cílios longos e super dramáticos. Anda devagar, mas com muita imponência, chegando a 1,20 m de altura, o maior da família dos calaus. Seu chamado grave pode ser ouvido a até 3 km de distância, parecendo um rugido de leão. Embora seja um caçador excelente, esta espécie se reproduz de forma extremamente lenta. Um casal pode levar 9 anos para criar um único filhote. Número 14. Ave do paraíso preta de foice, ou Evergreen Black Sicklebill. Se houvesse um concurso de aves de outro planeta, a ave do paraíso preta de foice certamente estaria entre as primeiras. Sua plumagem preta absorve tanta luz que a faz parecer uma sombra viva, enquanto as manchas azuis e verdes brilham intensamente. A cauda curvada como uma foice também a torna ainda mais mística. Esta ave vive nas florestas montanhosas da Nova Guiné, e o macho costuma fazer uma dança de acasalamento extremamente elaborada para atrair a fêmea. Linda, exótica e super artística, é a verdadeira ave do paraíso versão ficção científica. Número 13. Pássaro guarda-chuva, ou Umbrella Bird. O pássaro guarda-chuva parece estar usando um chapéu preto na cabeça, e é por isso que ele tem esse nome. Mas o que mais chama a atenção é o saco inflável na garganta do macho, que incha como um balão. Ao chamar, ele bombeia ar para o saco para criar um som grave que ecoa pela floresta, como um subwoofer natural. Algumas espécies têm um saco de garganta que chega a 35 centímetros, parecendo ao mesmo tempo estranho e engraçado. Apesar da aparência um tanto peculiar, o pássaro guarda-chuva é a estrela sonora da floresta tropical. Número 12. Araponga branca, ou White Bellbird. Apesar de ser branca e parecer dócil, a araponga branca detém o recorde de mais barulhenta do mundo. Seu canto é tão alto que os cientistas se assustam ao gravá-lo. E não é só isso. O macho gosta de ficar bem perto da fêmea e gritar diretamente nela, uma tática de cortejo que deixa qualquer um chocado. No bico, há uma barbela preta longa como um cabo de microfone, o que a faz parecer ainda mais artista. Bonita, estranha e super barulhenta, a araponga branca é realmente única. Número 11. Calau de casco preto e branco, Black and White Casqued Hornbill. Com um capacete rígido e longo sobre o bico, o calau de casco preto e branco parece uma criatura pré-histórica. Vivendo nas florestas da África Central e Ocidental, esta ave tem um chamado alto como um latido, que ecoa pela floresta. Apesar da aparência robusta, eles são bastante sociáveis, geralmente voando em pares ou pequenos grupos para procurar frutas e insetos. O grande casque do macho é usado para exibir força e maturidade, uma verdadeira demonstração de status no mundo das aves. Número 10. Ave do paraíso de cauda de fita, Ribbon-tailed Astrapia. A ave do paraíso de cauda de fita
Possui um par de penas brancas na cauda com mais de 1 metro de comprimento, suaves como um véu de noiva balançando ao vento. O macho as usa para se exibir, dançando e girando para atrair a fêmea. Embora lindas, essas caudas são uma faca de 2 gumes, dificultando o voo rápido e tornando-a mais vulnerável. Vivendo nas florestas montanhosas da Papua Nova Guiné, esta ave é a prova de que para ser bonito é preciso aceitar um certo incômodo. Número 9. A fragata, a verdadeira rainha dos ares do oceano. O macho se destaca com uma bolsa vermelha vibrante na garganta, que parece um balão preso ao peito. Na época do acasalamento, ele infla essa bolsa para impressionar, e é uma visão engraçada e hipnotizante ao mesmo tempo. Com suas asas longas e corpo leve, a fragata pode planar por horas sobre o mar, quase sem precisar bater as asas. No entanto, ela é um tanto preguiçosa para mergulhar. Em vez de caçar por conta própria, a fragata geralmente rouba peixes e lulas de outras aves. Um verdadeiro mestre em roubar o lanche nos céus tropicais. Número 8. A ave do paraíso de Wilson, pequena, com apenas uns 15 centímetros, mas com uma paleta de cores que faria qualquer pintor morrer de inveja. Cabeça azul elétrico, costas amarelas, peito vermelho, manto verde e 2 penas da cauda que se torcem como fios metálicos. É uma visão inesquecível. O macho ainda é super vaidoso. Ele limpa uma área do chão da floresta para usar como palco para sua performance. Girando e exibindo suas penas, cada movimento é cuidadosamente calculado. Não é à toa que Alfred Russel Wallace a considerou uma das aves mais bonitas que ele já tinha visto. Número 7. A ave do paraíso, magnífica, de Vogelkop. Se houvesse um Oscar para a melhor performance de acasalamento, essa ave seria uma forte candidata. Durante a exibição, o macho se transforma em um oval perfeito, abrindo seu escudo peitoral azul esverdeado e envolvendo o corpo com seu manto preto. No centro, seu rosto brilha como um LED. Ele mantém essa forma enquanto dança de um lado para o outro na frente da fêmea. Suas penas ultra escuras absorvem a luz, fazendo as cores vibrantes se destacarem ainda mais. Não é tinta, é a incrível engenharia de luz da natureza. Número 6. O fazão sangrento parece ter passado por uma nevasca e acabou com umas gotas de tinta vermelha. As manchas vermelhas vibrantes no peito, rosto e asas, que parecem gotas de sangue, fazem com que ele se destaque nas frias montanhas do Himalaia. Seu corpo arredondado, penas macias e cor cinza de base o ajudam a se camuflar entre rochas e neve, mas ainda assim, ele consegue impressionar. Essa espécie é um pouco tímida e prefere caminhar ou correr a voar. Vivendo discretamente em altitudes de 3.000 a 4.500 metros, o fazão sangrento é a beleza serena da montanha gelada. Número 5. O calau trompeteiro. Não é só bonito, mas também bem barulhento, de um jeito divertido. Com suas penas pretas brilhantes, barriga branca, pele vermelha ao redor dos olhos e um pequeno capacete no bico, ele já se destaca. Mas o que realmente o diferencia é o seu canto, que parece uma trombeta, fazendo a floresta inteira soar como uma orquestra. Eles vivem em bandos de até 20 indivíduos, voando e chamando uns aos outros sem parar. A dieta principal é de frutas e insetos, e eles ainda ajudam a espalhar sementes. Ativo, social e com um som marcante, ele é a verdadeira estrela da floresta africana. Número 4. O galo da Serra da Guiana. O macho dessa espécie realmente se destaca. Sua plumagem laranja vibrante, da cabeça à cauda, uma crista em forma de leque que parece um capacete e olhos amarelos brilhantes, o fazem parecer um personagem de desenho animado de alta qualidade. Na época de acasalamento, os machos se reúnem em leques para competir em danças, reverências e sons peculiares.
As fêmeas apenas observam e dão suas notas. Quem for mais bonito e tiver a melhor performance é escolhido. Depois, a fêmea cria os filhotes sozinha. Bem típico de assistir ao show e depois se virar. Número 3. O tetraz das artemísias, famoso por sua inesquecível corte de acasalamento. O macho infla 2 bolsas de ar amarelas no peito e emite um som de pop-pop que é bem peculiar. Eles se reúnem em clareiras, chamadas leques, e fazem uma espécie de concerto estranho no meio da pradaria. A plumagem marrom e branca os ajuda a se camuflar perfeitamente no ambiente árido. No entanto, essa espécie depende muito da planta artemísia, um habitat que está desaparecendo. Um espetáculo que dura há centenas de anos, mas, infelizmente, o palco está cada vez menor. Número 2. O calau de coroa, que parece uma escultura voadora. O bico grande, o rosto colorido e a bolsa na garganta com padrões que parecem ondas de pedra o tornam realmente impressionante. O macho tem uma bolsa amarela vibrante na garganta, enquanto a fêmea exibe um tom azul. O canto deles é bem alto, soa como latidos e ecoa por toda a floresta. Eles se alimentam principalmente de frutas, especialmente figos, ajudando a dispersar sementes na floresta. Na época de reprodução, a fêmea é selada dentro de um buraco na árvore, e o macho fica encarregado de trazer comida. É estranho, mas muito eficaz. Número 1. O guancornudo, que parece uma mistura de peru com dinossauro e ainda tem um chifre vermelho espetado na testa. É esse chifre que o torna uma das aves mais peculiares do mundo. Embora a função exata ainda seja desconhecida, é provável que seja usado para atrair parceiros e identificar outros indivíduos da mesma espécie. Vivendo discretamente nas florestas nubladas do México e da Guatemala, essa ave é extremamente tímida e muito difícil de ser vista. Atualmente, restam menos de 2.000 aves na natureza. Uma beleza única, mas que precisa urgentemente de proteção. O mundo das aves realmente nunca deixa de nos surpreender. Dos chifres mais estranhos, às plumagens mais vibrantes e às performances de acasalamento mais espetaculares, cada espécie é uma obra-prima viva da natureza. Se você ficou impressionado com essa beleza inacreditável, não se esqueça de deixar um like, um comentário sobre a ave que mais te impressionou e se inscreva no canal para continuar descobrindo as próximas maravilhas.